Nesta manhã eu gostava de que nós pudéssemos considerar o tema da mãe. Diga comigo, mamãe. Cadê a mamãe? Hoje é dia da mãe, é ou não é? É dia da mãe. Para algumas, se calhar, é o seu primeiro dia de mãe, não é? O caso da Wanda, que está connosco, não é? E o menino, já agora onde é que ele anda? Ficou em casa com a avó. Claro. Então, e se calhar outros também, entretanto. Ser mãe é uma coisa fantástica, digo eu, apesar de não ser mãe. Mas é uma coisa fantástica porque se não fosse a minha mãe eu não estava aqui. Portanto, ser mãe deve ser uma coisa fantástica, não é? E se calhar o ideal seria termos aqui uma mãe a falar para mães, mas acho que eu, como homem, também tenho alguma coisa para dizer sobre as mães, não é? Ou não acham? Acho que sim. E hoje é dia da mãe, e como eu disse e pus, um dia não a define, mas não tem mal nenhum, nós temos uma boa reflexão hoje sobre a importância das mães e mais, há um papel importantíssimo das mães no próprio reino dos céus. Queria ler convosco em Êxodo no capítulo 1 e vamos ler alguns versículos, uma passagem, e eu vou tentar não ser muito longo, e não quero mesmo ser longo, até porque preparei as coisas para não ser, mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Certo? Êxodo no capítulo 1. E eu gostava nesta manhã que nós pudéssemos refletir sobre um exemplo de mãe. E claro, se calhar toda a gente, mas iria escolher Maria como exemplo, mas tendo em conta que nós vivemos num país em que pratica e vive o culto mariano, e agora como pastor vou dizer que isso é totalmente antibíblico, mas pronto, porque o único que merece culto é Jesus, e é Ele o único mediador entre Deus e os homens, portanto não há outros mediadores, nem a sua própria mãe carnal, nem qualquer outro santo, é Jesus o único, mas isso fica para outra pregação, ou para outra lembrança. Eu decidi pegar noutro tema, pegar noutro exemplo, e o outro exemplo é a mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, não é? Não é Jaquebebe, é Joquebede. Jaquebebe, então... Joquebede. Em Êxodo, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E aqui estamos a falar do povo judeu que estava no Egito. Ora, os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, e disse ele ao povo: vejam só, o povo de Israel é agora muito numeroso e são mais fortes do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, poderem se aliar aos nossos inimigos e lutarem contra nós e depois fugirem do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. E por isso os egípcios passaram ainda a temer mais os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo o tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Então o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Porque deixaram viver os meninos. E elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Aquilo é que era. Deus... Vem aí a parteira. Já está. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, e ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi,
casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou num cesto feito de junco e o besuntou ou vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou a observar de longe para ver o que é que iria acontecer. Então a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio e nisso viram o cesto entre os juncos e mandaram a sua criada apanhar o cesto. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? E a filha de Faraó disse: quero. Respondeu ela. E a moça foi então chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamenta-o para mim e eu te pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Bem, a história de Moisés é uma história muito interessante. Para já, muito similar àquilo que aconteceu com Jesus no tempo dele, não é? Em que houve também ordem para que se matasse todos os meninos, em que a tentativa era impedir que o rei dos judeus, o rei, pudesse surgir. Há aqui várias coisas nesta passagem que nós poderíamos falar acerca da sabedoria, da inteligência, da estratégia de crescimento de um povo que debaixo de opressão, e quanto mais oprimidos eram, mais cresciam, mais se desenvolviam, mais fortes ficavam, mais crianças geravam. O povo de Deus, sabe, não é as circunstâncias que nos impedem de crescer, é quando nós deixamos de fazer Deus, aquele Deus que deve ter um lugar de respeito e temor no nosso coração. Amém? É aí que a gente começa a andar para trás. Porque enquanto Deus for vivo e verdadeiro e primeiro no nosso coração, podemos estar na pior das situações, mas a nossa vida continua a desenvolver e prosperar. Mas não é disso que eu agora estou aqui a falar. Certo? E aqui esta história, meus irmãos, conta-nos a história de uma mãe que fez alguma coisa fantástica e nós precisamos de olhar para o exemplo desta mulher. Em Números, no capítulo 26, 59, e há outra passagem depois em Êxodo também, que nos diz quem era a mãe de Moisés. Lemos ali que eram 2 pessoas da mesma tribo, já agora dizer que tanto o pai como a mãe de Moisés eram da tribo de Levi, portanto a tal tribo que era consagrada para o serviço da casa de Deus, embora no Egito eles estavam também como escravos. Diz no capítulo 26, 59, que o nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendentes de Levi, que nasceu no Egito, e ela deu à luz Arão, Moisés e Miriam, certo? Portanto, temos aqui a definição e o nome de quem é que era a mãe de Moisés. A mãe de Moisés era Joquebede. Diga comigo, Joquebede. Muito bem. Há um ditado que costuma dizer: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E normalmente nós pensamos nisto sempre em forma de casamento. Mas deixe-me dizer que isto também se aplica ao papel e à influência que as mães têm na sociedade, certo? Na vida e, sobretudo, no papel da vida espiritual dos nossos filhos e das nossas famílias. As mães são extremamente importantes e muitas vezes nós parece que ficamos empancados, e sobretudo quando vivemos numa cultura machista, em olhar para a Bíblia e parece que apenas os homens é que tiveram um papel importante no reino de Deus e no desenvolvimento da história do povo de Deus na terra, mas deixe-me dizer, as mulheres foram tão ou mais importantes que os homens. Não parecem, se calhar, não parece a descrição tantas vezes, porque estamos a falar de uma cultura em que era referido apenas quem eram os cabeças, os homens, quem é que tinha gerado quem, mas as mulheres sempre estiveram aqui envolvidas. E sabemos que a história da vida de Moisés, ela não teria se calhar acontecido como ela aconteceu, e Moisés nunca teria chegado aonde chegou se não tivesse tido uma mãe como Joquebede na sua vida. Amém? Em primeiro lugar, e aquilo que nós queremos hoje referenciar aqui, é que o exemplo de Joquebede foi o exemplo de uma mulher corajosa. Diga comigo, uma mulher corajosa. Mães são mulheres corajosas. Amém? Homens, digam lá para as vossas mulheres. Mães são mulheres corajosas. Mulheres, digam lá para as vossas irmãs em Cristo. Mulheres não digam para as vossas mulheres, não é? Certo? Mulheres, digam para as pessoas que estão... Mães são gente corajosa. Amém? São gente corajosa. Diz que esta mulher, num tempo... Olha, para já, em primeiro lugar, estamos a falar de um tempo em que
as circunstâncias eram super negativas, eles eram escravos, o povo estava a crescer, começaram a ser bombardeados e sobrecarregados com problemas, com trabalho árduo, e mesmo assim esta mulher decidiu ter um filho. Amém? Deixe-me dizer, mulheres, mães, são corajosas. Cada vez que uma mulher decide ter um filho, é corajosa. Amém? E agora aqui não estou a desvalorizar o papel dos pais. Hoje estamos a falar das mães. Está bem? Não vou dizer, os pais, coitadinhos, fizeram uma pequena contribuição e tal, e as mães é que têm que fazer tudo. A gente um dia destes falamos também sobre pais, mas hoje estamos a falar sobre mães. E mães são mulheres corajosas. Amém? São mulheres corajosas porque elas são movidas por algo muito mais alto do que simplesmente uma contabilidade, uma matemática. Será que agora convém? Será que agora não convém? Toda a mulher existe para poder gerar fruto na sua vida. Amém? Toda a mulher nasce com esse programa instalado. Amém? Isso é como os gatos. Agora estou a dar um exemplo. Os gatos já vêm com software, não é? Quando a gente tem um cão, a gente tem que o treinar, ir à rua. O gato não, aqui já está lá o software instalado. A gente mete lá uma caixinha com areia e ele zuca, vai lá e faz. É verdade ou não é? Quem é que tem gatos aqui? Eu tenho um gato e é assim. Certo? E agora estou aqui a dizer, há coisas que fazem parte da nossa genética, do nosso propósito enquanto vida. E a mulher em si mesma é aquilo que está programado no seu coração, é poderem gerar. Amém? Mas isso não significa que isso não exige coragem às mulheres para terem um filho. E, sobretudo, quando vivemos tempos em que nada nos indica e nos encoraja a tê-los, porque as condições não são as melhores. Amém? Porque há opressão, porque há dificuldade. Deixem-me dizer, meus irmãos, a matemática, a contabilidade nunca será um impedimento a termos filhos. E esta mulher manifestou uma grande coragem, em primeiro lugar, em engravidar num tempo em que a expectativa de vida para os homens machos era nula. Mães são mães corajosas. Mas há mais coisas que podem manifestar a coragem desta mulher. Esta mulher foi corajosa porque, além de ter gerado um filho, ela escondeu durante 3 meses a sua criança, sabendo que os soldados iriam procurar, iriam tentar destruir. Meus irmãos, é preciso coragem para isto. Mas sabe uma coisa? Este é o exemplo de Joquebed. Mas as mulheres de hoje ainda continuam a ser as grandes guerreiras, as grandes mulheres corajosas, porque elas fazem tudo para proteger e esconder os seus filhos de tudo aquilo que é perigo e más influências na vida que corre hoje nos nossos dias e não só. Verdade ou não é? A mãe tem uma capacidade protetora e é preciso coragem nos dias de hoje ainda para as mães protegerem os seus filhos. Talvez hoje não temos soldados a bater à porta, mas temos muitos outros perigos a rodar à volta dos filhos. E não há ninguém como as mães para proteger os seus filhos e as suas crianças. Então há que honrar as mães. As mães são coragem. E se nós, não falo por mim, mas há irmãs aqui que ainda não são mães ou nunca foram, mas podem se rever talvez nas suas mães. Aquilo for o seu papel nas suas vidas. Joquebed foi corajosa ao esconder a sua criança, o seu filho, de protegê-lo de tudo aquilo que eram perigos. Mas foi corajosa também em colocar o bebê no rio dentro de um cesto. Olha, se foi preciso ser corajoso para proteger o filho, e não é preciso mais coragem para deixá-lo ir. Hein? Esta mulher foi muito corajosa. Diz que ela preparou um cesto, fez o que tinha a fazer, arriscou não só pelo perigo que aquilo representava, não é? Porque o cesto poderia ter uma fuga, podia ter ficado mal feito, podia não ter ficado bem besuntado, certo? Mas diz que ela arriscou. Sabe, mães são mães de coragem. Porque se por um lado têm que ter a coragem de os agarrar, de os segurar, de os proteger o tempo que for necessário de todos os males e de todos os perigos que rolam à volta da vida dos nossos filhos, elas ainda depois têm que manifestar também coragem para os deixar ir e os libertar no mundo. Terceiro, ela foi uma mulher corajosa porque ela libertou o seu filho, mas não o perdeu de vista. Diz que ela se escondeu no meio dos caniçais a ver o que é que ia acontecer com o seu filhote. Amém? E ela assegurou-se de que ela não iria ficar suficientemente longe
ela iria continuar a estar suficientemente perto do seu filho para continuar a educá-lo, a influenciá-lo e a estar com ele, a continuar a protegê-lo e a libertá-lo sempre que fosse necessário. Amém, irmãs? Alguém se aqui identifica com isto? Joquebede, ela foi um exemplo fantástico. Hoje as circunstâncias podem ser diferentes, mas as mães continuam a ser estas mulheres corajosas. As mulheres que guardam, que protegem, mas que libertam, que acompanham. E por sua vez ela foi corajosa porque ela enfrentou a filha de Faraó. E quantas mulheres não têm coragem para fazer coisas nunca antes pensadas? Amém? Uma mãe consegue muitas vezes forças para fazer o máximo pelos seus filhos. Doar-se de forma total e incondicional para com os seus filhos. Fazer tudo, ir para além. Há quem diga, não sei, eu não sou mãe, mas tenho visto isso na minha mulher. Mães que quando, a partir do momento em que têm os seus filhos, elas se transcendem. Elas deixam de viver nelas para viverem os seus filhos. Lá está, não é anular-se, mas é viverem uma continuidade, é viverem um propósito, é viverem uma promessa, é viverem um potencial, é viverem, certo, um projeto, é viverem inclusive uma responsabilidade e uma missão divina nesta terra, que é cuidar, educar, influenciar, proteger, estar em cima, dar por tudo, para que os seus filhos continuem a sua herança e alcancem os propósitos de Deus para a sua vida. Moisés, se calhar, nunca teria chegado onde chegou se a sua mãe não estivesse lá manifestando uma coragem extrema. Coragem em tê-lo, coragem em escondê-lo, coragem em libertá-lo e coragem em enfrentar os seus piores inimigos para continuar perto do seu filho. Então é o que Joquebede era uma mulher corajosa. Hã? Os irmãos podem ao menos fazer assim? Ok. Amém? Segundo lugar, Joquebede manifestou outra característica fantástica que todas as mães têm: criatividade. Hein? Minha mãe, ela foi uma mulher guerreira, mas era uma mulher também corajosa. E era uma mulher de criatividade. Quanto mais não seja para todos os dias perceber o que é que eu vou dar de comer aos meus filhos. Hein? Mas esta mulher foi engenhosa. Os judeus, todos eles, são assim um bocado engenhosos. Mas esta mulher, além de corajosa para fazer tudo isto à volta do seu filho, ela foi extremamente criativa. Ela planeou, diga comigo, ela planeou. Agora, deixe-me dizer, ela não foi só criativa e corajosa. Ela tinha Deus na sua vida. E ela buscou Deus. Ela orou. Ela clamou. E ela compreendeu, com certeza, pela ação de Deus no seu coração, que Moisés ia ser grande, ia ser alguém fantástico na vida do povo de Israel. Ele ia ser alguém influente, uma parte relevante do propósito de Deus para o povo de Israel. E ela, com certeza, com a ajuda de Deus, ela planeou com muita criatividade uma estratégia. E as mães, normalmente, são muito criativas nestas áreas. Esta mulher pensou em quê? Bem, vou fazer um cesto. Amém? Certo? Há vários aspectos que agora não vamos entrar aqui, mas ela idealizou todo um quadro. Ela não fez apenas um cesto. Ela não pôs apenas o miúdo dentro de um cesto, olha, o rio vai levá-lo, para onde ele for, é onde ele for. Não, ela sabia quando é que a filha de Faraó ia tomar banho ao rio, certo? Ela sabia muito bem ela planeou, ela estruturou, ela imaginou, ela foi criativa ao ponto de perceber que ela tinha que fazer tudo para que aquilo desse certo. Aquilo não foi obra do acaso. As mães não deixam as coisas em mãos alheias. As mães planeiam, são criativas. As mães planeiam, esforçam-se, elas trabalham, elas pensam a melhor maneira de trabalhar as coisas. Diz que ela fez um cesto, diz que ela teve o cuidado de vedar todo aquele cesto com betume, com piche, vai dar mais ou menos a mesma coisa, não era fácil de arranjar. Ela movimentou-se, ela preparou, porque o cesto fazia parte de um plano que ela pensou.
Em segundo lugar, diz que ela se escondeu nos caniçais, e os caniçais junto têm a ver com as margens dos rios, têm a ver com lugares de pouca profundidade, têm a ver com um lugar em que trazia alguma segurança para que o cesto não se afundasse. Ela escolheu o lugar certo para estar, até contar com a própria corrente do rio, sabendo que o cesto iria dar àquele lugar, àquela hora, naquele momento. Isto é preciso uma arquitetura, uma engenharia. E as mulheres são mulheres criativas. As irmãs até parece que eu estou a falar mal de vocês, caramba. Hã? Hoje é dia da mãe e é bom lembrarmos o papel das mães. Não é só dizer que há imperfeições às vezes. Não, as mães são coragem. As mães são criatividade em pessoa. Em segundo lugar, ela manda a sua irmã vigiar. Miriam, já agora vamos dizer, Miriam, ela tornou-se a profetisa no povo de Israel. Ela era irmã de Moisés. Miriam, ela ficou a vigiar porque eu compreendo que para a mãe se calhar seria muito complicado ficar a assistir àquilo, mas ela confiou em Deus, ela arquitetou todo aquele plano. Ela diz, Miriam, vai-te lá esconder ali, vai pôr ali naquele lugar, mais ou menos àquela hora, sabemos que a filha de Faraó ela vai tomar banho, porque ela não foi lá meter o cesto e passado 2 dias encontraram a criança. E Miriam ficou lá escondida porque havia um planeamento para que nada falhasse. Eu acho que isto aqui é para mim uma das melhores características, e que deve ser uma das maiores características das mães, que é a capacidade de, por mais planos que a gente faça, temos que os deixar ir e confiar que nada vai dar errado. E depois ela esperou pela hora do banho da filha de Faraó. Colocou o cesto na maneira certa e a corrente levou aquele cesto até ao lugar onde a princesa estava a tomar banhoca. Era caso para dizer, quem me dera ser Moisés. Não, estou brincando. Mas depois não fica aqui. Até aqui seria uma coisa fantástica. Mas ela tinha tudo preparado. Ela diz assim, Miriam, tu agora, como quem não quer a coisa, mas quer, vais chegar ao pé da filha de Faraó e vais dizer, olha que menino tão lindo. Olha, por acaso não queres uma mulher hebreia? Isto foi tudo planeado ao pormenor. E a gente, homens, a gente sabe até onde é que as mulheres conseguem ir ao pormenor nas coisas planeadas. É verdade ou não é? O Pedro está ali, parece que... É verdade, as mulheres têm a capacidade de ser minuciosas naquilo que planeiam. Mas isto não é mau, desde que seja bem usado. Né? Porque isto tem a ver com característica das mulheres mães. Isto tem a ver com pegarmos na criatividade e no potencial de cada mãe e aplicar isto, meus irmãos, no cumprimento dos propósitos de Deus na vida dos nossos filhos. Isto não tem a ver com manipulação, isto tem a ver com sabedoria de Deus, estratégia de Deus, para ultrapassarmos dificuldades e alcançarmos vitória. Porque o mais importante do que aquilo que eu quero é ver cumpridos os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos. E as mães têm esta capacidade. Esta mulher foi muito criativa. As mães são criativas no sustento da sua família, criando formas muito diferentes de manter os seus filhos com aquilo que têm. As mães sempre dão um jeito de resolver os problemas dos seus filhos. Voltamos àquela história que a minha esposa já contou. Quando o Luís era mais pequeno, agora já não, que parecia mal. Quando eles iam jogar rugby e entravam todos na caminhonete, estavam lá as mães, olha, tu tem cuidado. Tu não te magoas, olha, levas o casaco, o protetor solar, o capacete, os óculos de sol, as joelheiras, não sei o que, o kit de primeiros socorros. E depois estavam lá os pais, olha que isso é para vencer, hein? Vai aos gajos, pá, esmaga aos tipos, pá, e tal, não sei, pronto. Mãe é mãe, pai é pai. Pai está lá para empurrar e dar um chute e dizer, vá lá e tal, certo? E para encorajar, e para dar afirmação, sem dúvida. Mas a mãe parece os massagistas. Não é por acaso que lá no clube de rugby a massagista é uma mulher. Qual homens com a carapuça? A gente quer aqui uma mulher a massajar. Porque elas têm outro toque, elas sabem. Porque as mulheres são cuidadoras, protetoras. E no que toca aos filhos,
Elas viram-se do avesso. Elas são criativas. Elas se empenham. Elas são dedicadas. O Espírito Santo dá capacidade às mães para criar soluções. Deixe-me dizer uma coisa, a maior parte dos homens de Deus que eu conheço, e quando digo homens de Deus somos todos nós, mas quando dizemos homens de Deus estamos a falar de pastores e tal, a maior parte deles são fruto da oração das suas mães, não dos seus pais. São fruto também da influência paternal. Não estamos aqui a desvalorizar os pais, vocês entendem o que é que eu estou a dizer. Eu hoje estou aqui porque a minha mãe passava horas de joelho dobrado a orar no quarto pelos seus filhos. Porque ela teve que se virar sozinha, sem um pai. Teve que educar 2 homens. E eu ouvia, e eu estou a dizer isso não porque pensei, eu ouvia muitas vezes a minha mãe no quarto a orar e a chorar pelos seus filhos, para que Deus os ajudasse, os abençoasse, lhes desse força. Muitos de nós estamos aqui porque foram as nossas mães que oraram. Paulo dizia a Timóteo, Timóteo, eu consigo ver em ti essa fé não fingida, que eu já tinha visto na tua avó Eunice e na tua mãe. Não sei se era a avó, se era a mãe que se chamava Eunice. A mãe é que era Eunice e era a avó não sei quantas. Leide, exatamente. Lloyd, é isso. Portanto, Paulo estava a dizer a Timóteo, a tua fé, a tua herança espiritual, ela veio do lado feminino da tua família. E eu estou aqui como pai para te dar um chute agora no traseiro para ver se tu andas para a frente. Amém? Mas foi sem dúvida um cuidado fantástico. A influência. Sabe, mãe é criatividade. Sabe porquê? Porque o amor transcende o nosso próprio entendimento. O amor dá-nos a capacidade de ultrapassarmos o nosso conformismo. Por isso eu digo, uma mãe, ela consegue ultrapassar, viver para além de si, para ver cumprido no papel e na vida dos seus filhos aquilo que elas, e se forem mulheres de Deus, elas vão procurar ver e construir o propósito de Deus na vida dos seus filhos e não os seus próprios desejos. Mãe é coragem, diga comigo, mãe é coragem. Amém? E é bom que nós homens saibamos dizer isso às mulheres. Tu és uma mulher corajosa. Tu és uma boa mãe. Amém? E atrás de vocês o que é que acham? Os homens ali não dizem nada. Certo? Mãe, acho que é alguma coisa de fantástico que nós devemos dar graças a Deus pelas mães. E então mães que temem a Deus, mães que oram, mães que buscam inspiração, direção de Deus. Eu volto a dizer, quando for o dia do pai, talvez eu também vou falar sobre os pais. Hoje já foi, mas para o ano. Ou até pode ser para a semana, não tem problema, logo se vê. Hoje estamos a falar das mães. Pai não substitui mãe e mãe não substitui pai. Venham cá com a história, temos 2 pais ou temos 2 mães. Hã? Deus criou macho e fêmea, não é facho e mémia. Hein? Mas isso sou que generos, pronto. Certo? Pai e mãe. E cada um tem um papel importantíssimo para cumprir na vida dos seus filhos. Amém? Eu não substituo a minha esposa não me substitui a mim na vida dos nossos filhos. Versículo 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Uma terceira coisa, que é uma terceira característica, e são só estas 3 que eu vejo na vida de Joquebede, é que ela era uma mulher determinada. Diga comigo, determinada. Mães são exemplos de determinação. Deixe-me dizer que, logo desde o início, Joquebede determinou que não iria deixar o seu filho morrer. Certo? Ela determinou. E às vezes aquilo que pode falhar a alguns é falta de determinação. Ela sabia que Moisés tinha um propósito, havia um propósito especial na vida de Moisés. E ela determinou, Moisés não vai morrer. Eu vou fazer tudo o que for preciso para ele não ser destruído. Ela determinou no seu coração. E ela escondeu o seu filho, como já falámos. Certo? Ela teve coragem, ela teve criatividade, porque ela determinou que nenhum mal iria acontecer aos seus filhos. E eu acho que isto é comum a todas as mães. Apesar de, por vezes, pode haver mães que não funcionem assim. E hoje nós vemos isso. Mas uma mãe é uma mulher de determinação. Em segundo lugar, ela determinou que ela não iria deixar a sua herança espiritual em mãos alheias. E ela fez tudo o que foi possível, não só para que Moisés vivesse,
mas para que Moisés não fosse privado da sua herança espiritual. Vocês imaginem bem a criatividade e tudo aquilo que estava no coração daquela mulher, ao ponto, quer dizer, era suposto Moisés morrer, Moisés ficou escondido, sobreviveu, certo? Era suposto Moisés, eventualmente, ficar do lado dos egípcios, mas ela assegurou que iria ser ela a amamentá-lo, a educá-lo e a colocar no seu coração a herança espiritual que ele precisa. Já viram esta pinta? Olha, queres que eu arranje aqui uma mulher hebreia? Quero. Vem a mãe. As mulheres são tramadas. E então, quando viram mães, aquilo vai tudo à frente delas. Elas... Pois, mas eu já lá vou. É que ainda por cima foi paga para fazer aquilo. Amigos, deixem-me dizer, eu volto a dizer a mesma coisa. Quando aquilo que nos move é a nossa confiança em Deus, e o nosso amor a Deus, e o nosso respeito a Deus, mesmo quando estamos diante de desafios que parecem insuperáveis, Deus ajuda-nos, amém? Deus põe coragem no nosso coração, Deus põe determinação, põe criatividade, e Deus dá voltas, meus irmãos, à nossa vida, e nós pensamos, como é que é possível? Eu passei de ter medo de dar à luz um filho hebreu, para hoje ainda estou a ser pago para cuidar dele. Sabe, com Jesus aconteceu a mesma coisa. Jesus era suposto ter sido morto, mas não só foi morto, como eles ainda receberam sustento para cuidar de Jesus. Foram lá os reis magos trazer riquezas e não sei o que mais, e foi com isso que eles sobreviveram os pelo menos 2 anos em que estiveram no Egito. No mínimo. Certo? Deixe-me dizer, meus irmãos, e aqui estes exemplos de mães são tremendos, porque as mães têm este papel tremendo na influência também espiritual do coração dos seus filhos e no propósito. Esta mulher fez tudo o que tinha que fazer para ver acontecer na vida de Moisés tudo aquilo que ela sabia que era propósito de Deus. Mães, nós precisamos de mães destas. Não só no sentido natural, mas no sentido espiritual. E eu tenho dito muitas vezes, e continuo a dizer, nós nesta congregação temos sido tão abençoados com tantos filhos, com tantos bebés, com tantos meninos, com tantas crianças. E eu oro e às vezes clamo para que nós possamos apreender a responsabilidade, sobretudo mães, a responsabilidade que temos, que deve ser vista numa perspectiva de amor. Eu amo tanto os meus filhos que eu quero o melhor para a vida deles. Quem é que não quer o melhor para a vida dos seus filhos? Todos nós queremos. Queremos o melhor de nós mesmos, mas sobretudo queremos o melhor de Deus para a vida deles. Amém? Para a vida deles. E esta mulher fez tudo o que era possível. Ela não deixou que a sua herança espiritual ficasse em mãos alheias. E em terceiro lugar, ela não poupou esforços para lhe dar as melhores ferramentas para a vida. Porque Moisés recebeu o melhor que tinha de Deus. A influência de uma mãe que temia a Deus. Ela ensinou-lhe a palavra de Deus. Ela ensinou-lhe o respeito a Deus. Ela fez com ele, amamentou, cuidou, fez-o sentir-se importante. E depois, quando chegou a hora dele ir estudar. E foi entregue à filha de Faraó. E aí ele teve a melhor universidade do mundo. Ele teve acesso aos melhores ensinos, às melhores ferramentas. Ele teve acesso aos conhecimentos da civilização mais moderna daquele tempo. E o conjunto destas duas coisas, que é aquele período em que nós temos os filhos connosco, e aquele período em que nós os temos que libertar, para eles adquirirem as ferramentas desta vida, da ciência, do conhecimento, para que eles tenham vidas práticas, não apenas para que eles tenham bons salários no futuro e uma vida de futuro, mas para que eles possam cumprir o plano profético e estratégico nas suas vidas, nesta terra e na sociedade em que nós vivemos. Esta mulher foi guiada por Deus, mas foi uma mulher de coragem, foi uma mulher de criatividade e foi uma mulher de determinação. E fruto deste trabalho, que demorou muitos anos, Moisés depois passou por vários processos na sua vida, como nós sabemos. Era alguém que tinha uma identidade, uma autoimagem muito bem construída, que depois, misturado com a arrogância e com o orgulho do Egito, fez com que ele chegasse a um ponto em que ele achava que era o maior de todos. Mas a herança estava lá. E quando a herança entrou em conflito,
a herança espiritual da mãe entrou em conflito com os princípios do Egito, deu-se faísca. E foi aí que ele mata aquele egípcio, a defender um irmão seu hebreu. E depois nós percebemos todos os outros processos. Mas deixem-me dizer, Moisés chegou a ser quem foi em Deus. Sabe porquê? Porque a sua mãe... E reparem aqui, uma vez mais, nesta história não aparece aqui o pai. E a gente pergunta, será que o pai não estava por dentro? Acho que estava. Ele era casado com a mãe. Portanto, ele também usufruiu da educação que deu ao filho. Correto? Os pais a gente fala no outro dia. Mas aqui o que importa nesta história é que não foi o lado masculino da casa, é o papel da mãe. Diga comigo o papel da mãe. E algumas irmãs se calhar dizem, eu se calhar não fui assim tão boa mãe. Eu se calhar falhei. Mas irmãos, nós estamos aqui a falar de um Deus que é graça, misericórdia, amor. Mas deixe-me dizer uma coisa. Há um tempo atrás acho que já disse isto no outro dia. Eu estava a falar com uma irmã de uma igreja, que é uma irmã já muito velhinha, já perdeu o marido, até o seu filho já faleceu, tem família, pessoa boa, está bem acompanhada pela sua família. E ela sempre que me encontrava, sempre que eu ia aos cultos, ela dizia, pastor, olha, aqui estou eu, até que o Senhor queira. Exatamente. Eu bem peço ao Senhor para me levar, dizia ela. Eu bem peço a Jesus que me leve, que ela é uma pessoa já com 90 anos, 90 e tais. Eu peço, e eu disse, olha, se está cá, é porque ainda há alguma coisa para você fazer. É porque há um propósito. E um dia eu estava a orar e a pensar e veio a ideia a ela, e dentro do meu coração eu ouvi nitidamente Deus falar e dizer que aquela mulher era o sustento de oração da sua família. E um dia eu cheguei ao pé daquela irmã e ela veio ter comigo outra vez, pastor, beijinho e tal, não sei o quê. Olha, e pronto, olha, e cá estamos até que o Senhor queira. Isso, a conversa era sempre a mesma. Eu acho que ela estava-me a tentar convencer a ver se eu também pedi ao Senhor para levar. Ela vinha sempre com aquela a ver se metia uma cunha. E eu olhei assim para ela e disse assim, olha, minha querida, sabe porque é que você ainda cá está? Eu vou lhe dizer aquilo que Deus me disse. Você está cá. Deus disse-me, você é o sustento da oração da sua família. Dos seus filhos não, da sua nora, dos seus netos, dos seus bisnetos. Você está cá porque é o sustento da oração. E isto é coração de mãe. Sabe porquê? Irmãos, porque ser mãe é um privilégio, acho eu. Eu não sou mãe, mas eu aprecio o esforço das mães. Eu sou fruto de uma mãe que se virou para cuidar, alimentar, educar e sustentar 2 filhos. Sozinha. Trabalhar em casa. Dia e noite. Lutadora. Fez tudo bem? Não. Foi toda perfeita? Não. Mas reconheço-lhe a coragem, reconheço-lhe a criatividade e reconheço-lhe a determinação. Amém? E as irmãs que estão hoje aqui, eu quero dizer que eu vos reconheço a vossa coragem, eu reconheço a vossa criatividade e eu reconheço a vossa determinação. E estas características em nós, elas vão-vos acompanhar até ao final das vossas vidas. Amém? Certo? Vão acompanhar-vos até ao final das vossas vidas. Não num papel controlador da vida dos filhos, mas num papel de alguém que está sempre a ver os propósitos de Deus na vida dos seus filhos e estão sempre a batalhar para que eles se cumpram. Moisés chegou lá. Chegou lá porque teve uma mãe que temia ao Senhor. Esteve lá porque teve uma mãe que teve a coragem de ir contra tudo aquilo que era o que estava estabelecido naquele tempo para proteger o seu filho. Certo? Uma mãe que teve a criatividade de pensar num plano fantástico, não só para que o seu filho fosse protegido, mas para que o seu filho fosse parar ao lugar certo e tivesse a melhor educação possível naquele tempo. E em terceiro lugar, uma mulher determinada, porque ela em momento algum se deixou desfalecer. Amém? E Deus honrou a fé daquela mulher e ajudou aquela mulher a cumprir um propósito fantástico. Mas irmãos, nós não sabemos até onde é que os nossos filhos vão. Nós não sabemos até onde, muitas vezes, Deus os pode levar e fazer coisas fantásticas com eles. E que não estou a dizer que eles vão ser profetas que vão fazer descer fogo do céu e que vão ser grandes, vão ser pregadores, não tem que ser, podem ser
homens de negócios, podem ser professores, podem ser educadores, podem ser pessoas até com profissões ou com uma maneira de viver simples. Mas uma coisa nós não podemos deixar em mãos alheias. E mães, ouçam isto, hoje é para vocês. Não deixem em mãos alheias a educação espiritual dos vossos filhos. Vocês têm um papel privilegiado junto dos vossos filhos. Vocês chegam às zonas do coração dos vossos filhos, que nem os pais chegam. Vocês têm um privilégio que é o facto, desde o momento em que a criança foi gerada, ter uma ligação íntima convosco. E essa ligação íntima pode continuar por toda a vida. Amém? Amém? Volto a dizer, os pais têm um papel muito importante. São indispensáveis também. Não saiam daqui hoje a chorar, está bem? Eu não sou nada, eu não sou nada. Ah, não, o pastor disse, agora atura ou tu. Então, nesta manhã eu elevo o papel maternal, o papel da mãe, no cumprimento de propósitos espirituais na vida dos vossos filhos. Amém? Sejam mulheres de oração, orem por eles, sejam amigos, sejam amigas, mas sejam gente que estão ali, que consegue olhar para eles e ver muito mais do que simplesmente este é o meu menino, ou esta é a minha menina. Esta vai ser uma grande mulher de Deus, este vai ser um grande homem de Deus. E eu vou dar do meu coração e da minha vida. E quando chegar o momento de ter que o libertar, eu vou libertá-lo. Mesmo que seja para ficar atrás de um caniçal a orar por ele. Mesmo que seja ficar à distância para orar por ele. Nosso papel como pais nunca deixa de ser exercido. Muda, é de funcionalidade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu não sei se estou a conseguir dizer isto. Se calhar, volto a dizer, se calhar teria que ser uma mãe a dizer isto. Mas eu quero honrar nesta manhã todas as mães. E mais do que vos dar uma rosa, mais do que vos dar um chupa-chupa, eu quero que vocês saiam daqui nesta manhã com honra e privilégio nos vossos corações. Amém? Gratas, abençoadas e com a convicção de que há uma graça de Deus especial sobre cada pai e cada mãe. Vocês não estão sozinhas no vosso papel de mães, vocês não são incompreendidas, vocês não são perfeitas, mas vocês são mães. Amém? E mãe é mãe. Mães são as maiores missionárias. Mães são as maiores pregadoras. Mães são as maiores pastoras. Mãe é mãe. Amém? Por isso, quando nos chamarem filhos da mãe, vamos ficar contentes. É verdade. Eu sou mesmo filho de uma mãe. De uma mãe que não me abandonou. De uma mãe que foi melga, que foi chata, não é? Que me azucrinou a cabeça, que insistiu comigo, que tão depressa me sacudia ao pó como me dava um beijo e me abraçava. Uma mãe que às vezes até me deixou envergonhado, tal era o seu amor e a sua paixão e o seu orgulho por mim. Certas mães depois fazem coisas, porque o amor leva-nos a fazer coisas. Vocês desculpem lá, eu nunca fui mãe. Mas eu ando muito emocional, não sei se isto é aquelas fases do mês. Os homens também os têm. Sabe, a vida, eu quero terminar. A vida está uma seca. A vida raiou o superficialismo, raiou os limites
em que nós temos que determinar se vamos ser pessoas de profundidade ou de superfície. Eu quero ser uma pessoa de profundidade. Eu quero continuar a olhar para as coisas com propósito, com sentido, com razão, com eternidade. E Deus ajuda-nos a fazer isso. Deus ajuda-nos a ir lá ao fundo. Seja tudo, seja de uma dor, seja de uma alegria, seja de uma razão, seja de um propósito. Mas é Ele que dá, sem dúvida, significado à nossa vida. E em tempos difíceis como aqueles que vivemos, em que vemos tanta violência, tanto abandono, tanto desprezo, tanta coisa que eu nunca pensei ver isto numa sociedade europeia. Naquilo que estamos a falar do núcleo familiar, da forma como a família se está a desmembrar, o papel trocado dos pais, o mal que tem sido feito às crianças, enfim, o desvalor que é dado às coisas. Tudo é descartável, tudo é desvalorizado. Gente, Deus na nossa vida dá-nos um sentido e propósito que o mundo não nos pode dar. E o mundo neste momento não tem nada para nos dar. O mundo pode nos dar, uma única coisa que o mundo tem para nos dar é dinheiro, quando é. Por isso é que vemos as pessoas a correrem, parece que é a única coisa que este mundo tem para dar. Este fim de semana nós estamos a ter o congresso ou o workshop, não sei o quê, do riso. Precisamos de workshops para nos rirmos. Às vezes vivemos tempos que não é fácil rir, a gente sabe disso. Mas, meus irmãos, se Cristo estiver em nossa vida, riso vai aparecer. O choro pode durar uma noite, mas o riso vem pela manhã. Para aquela gente, para aquele povo, o choro durou muito tempo. Acredito que Joquebede deve ter chorado muito ao pensar no que poderia acontecer ao seu filho. Com certeza ela clamou muito a Deus e ela pediu orientação. Deus, dá-me um plano. Mães, peçam um plano a Deus. Amém? Peçam um plano a Deus. Porque eu continuo a acreditar, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E a minha casa são os meus filhos. Outro dia ouvi um pregador dizer o seguinte: quando nos casamos, nós nos tornamos família e o resto vira parente. Hã? Quando nos casamos e constituímos família, nós e os nossos filhos. Para além disso, o resto é parentes. Isto para dizer, meus irmãos, que o núcleo familiar é extremamente importante. O papel de um pai, o papel de uma mãe e o papel da preparação dos nossos filhos para um futuro. Não apenas que tipo de profissão vão ter, onde é que vão encontrar dinheiro para viver, mas os valores do coração, os valores eternos, o temor ao Senhor no coração. Amém? Moisés guardou no seu coração o temor a Deus. Ele fugiu, não apenas porque tinha medo da justiça, do que é que lhe poderia ter acontecido quando matou aquele egípcio, mas ele fugiu porque de repente ele caiu do cavalo abaixo e ele percebeu. Ele teve vergonha do que fez e ele prescindiu de 40 anos do Egito, onde ele era um príncipe, para se tornar um pastor de cabras. Já agora dizer que às vezes para sermos pastores de pessoas temos que primeiro pastorear cabras. Podes-te rir à vontade. Ela sabe o que é que eu estou a dizer. Amém.